Eu sou Cristiane Mendes Seixas, sou proprietária da Boutique Vintage de Brechó Bar e também sou proprietária da Casinha Brechó. Eu sou formada em Biologia e quando eu estava mais ou menos do meio para o final da minha graduação em Biologia, eu comecei a perceber que eu não gostava daquilo. Aí eu comecei a fazer diversos cursos de moda. Eu fiz curso de corte e costura, fiz curso de modelagem, fiz curso de produção de moda e comecei a ficar apaixonada pela área. Quando eu entrei pela primeira vez no brechó, eu estava buscando roupa para desmontar, para aprender por causa do meu curso de modelagem. Terminei a faculdade, eu tinha passado num concurso e eu assumi um cargo de professora de biologia na rede estadual de ensino. Com o meu salário da escola, eu aluguei uma casa para montar um ateliê de costura junto com uma amiga. Quando a gente percebeu que só o nosso dinheiro para pagar o aluguel não ia dar para nada, e eu estava já meio apaixonada por essa história do brechó, a gente pensou e falou, vamos colocar uma área aqui, vamos colocar todas essas coisas que a gente comprou por aí para vender. Eu comecei a ficar apaixonada pela história do brechó, completamente apaixonada. Passou uns 3 meses, essa minha amiga saiu do Brasil, até hoje está morando fora. E eu fiquei com a loja. Quando deu 3 anos mais ou menos que eu tive certeza que eu estava apaixonada por aquilo, realmente eu já não tinha mais vontade nenhuma de trabalhar em outra coisa. Já tinha mais ou menos ideia de que eu poderia pagar minhas contas com a Casinha Brechó. Eu exonerei meu cargo público e aí eu assumi de vez que eu era uma empresária, mesmo sem saber, uma empreendedora, mesmo na época sem saber nada disso, porque eu era totalmente crua, eu não tinha noção de nada. Foi nessa época que eu resolvi oficializar a minha empresa, que eu resolvi abrir uma empresa, porque até então, vamos dizer assim, não ignorância, né? Mas a minha falta de informação era tanta que eu achava que eu podia ir indo tudo errado. Foi quando eu decidi que eu precisava realmente abrir a minha empresa e fazer as coisas certas, contratar funcionário e fazer tudo bonitinho, conforme a lei manda. Em 2008 eu abri essa loja, Boutique Vintage, lá na Rua Augusta. Fiquei 5 anos lá na Rua Augusta e estava já querendo fazer uma história maior. Eu sempre gostei muito da noite, sempre trabalhei na noite, já trabalhei muito em festa. E aí eu queria misturar tudo isso que me agradava, quando eu decidi incluir a história do bar. Então depois de 5 anos na Rua Augusta, a gente mudou para cá, para esse endereço aqui no Belenzinho, e já estamos aqui há 4 anos, com uma história mais, vamos dizer assim, multicultural, além do brechó. Quando eu comecei a pesquisar para abrir empresa, a princípio você fica super assustado. Você olha aquele monte de coisa para fazer, aí você pensa assim, legal, eu pago a minha contabilidade faz. Mas na verdade você tem que saber o que está acontecendo, você tem que tomar decisões, você tem que entender o que se passa, né? E você começa a ver aquilo, dá um super susto, você fala, nossa, não entendo nada, o que eu tenho que fazer? Tudo parece que ainda mais quando você não tem muita afinidade, porque não tem a ver com o meu universo, então para mim as coisas eram super confusas. Fui estudar. Falei, legal, meu contador tá me falando, mas eu não preciso somente acreditar, eu preciso saber o que ele tá falando e eu também preciso entender para decidir as coisas certas, até para você saber até onde é a função de quem, né, o que você como empresário tem que fazer, a sua parte. Busquei informação no Sebrae, fiz vários cursos. Qualquer pessoa que deseja abrir um brechó, ela tem que primeiro pensar que o brechó ele é igualzinho uma loja de qualquer outra coisa. Muitas pessoas pensam, você está vendendo roupa usada. Roupa usada é igual carro usado. A pessoa que tem uma loja de carros usados, ela segue a mesma lei, as mesmas regras que qualquer pessoa que tem uma loja de qualquer outra coisa. E para o brechó vale a mesma história. A pessoa acha que porque ela vai vender roupa usada, ela não precisa se formalizar, abrir a empresa, ela não precisa pensar nas mesmas coisas que uma pessoa vai abrir uma loja de roupa nova. A lei é a mesma. A gente paga o imposto do mesmo jeito que a pessoa que está revendendo roupa nova. Bom, os planos são muitos, né? Aqui eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Porque essa casa era um projeto pequeno que foi ficando grande
E a gente no meio do caminho foi criando sonhos, né, para a própria casa, né? Então a gente tem ainda a ideia de melhorar o que a gente tem, vai de sala de oficina, de aumentar a quantidade de exposições e atividades que a gente faz, né? A gente tem ainda alguns horários da casa que a gente pode explorar mais ela, né? Mesmo no final de semana, de tarde, coisas que a gente acabou focando bastante na música e outras coisas ficaram de fora, né? Mas outras coisas demoraram ainda um pouco mais para acontecer, né? De ter atividades diurnas, que a galera possa vir com a família e seja uma coisa legal. Então, para cá, eu tenho centenas de projetos. Como eu disse, né, eu sou apaixonada pelo brechó, apaixonada. Eu posso mudar qualquer coisa, mas o meu brechó eu não largo. Eu levo ele para onde eu for. Se eu for mudar de país, eu vou levar ele comigo. Um trabalho que eu amo. Isso.